guerreiro. Mas esse agora ele é ok. Mas mesmo assim, é isso. Você parece que precisa de mais e mais, né, para poder. Não, mas você está mexendo com 3D. Meu Deus. Não, 3D. Tem vídeo meu, assim, que é mais é mais de 2 dias, assim. Por exemplo, esse último filme mesmo, que eu fiz, o Vigilante, no total foram dias e dias. Assim, obviamente que eu não renderizei tudo direto, né? Mas, por exemplo, cada cena, teve cena que foi quase 2 dias, sabe? Você vai renderizando pedacinhos. Tá bom, Ana mandou avisar que tá gravando. Tá ótimo. Mas aí você vai renderizando pedacinhos, então? Às vezes eu renderizo por parte, para poder ter tempo de... Que, enfim, às vezes eu tenho que trabalhar, né, no computador também. Claro, Aí, E eu pensar, 2 dias, então, como é que você faz? não, eu dou... Agora, Mas, tipo, 2 dias é um pedaço muito curto, assim, sabe? Às vezes. Assim, num filme é muita coisa. Mas... eu acho que a gente já pode começar. Tá. Eu acho que a gente tem... porque ontem eu não vi a cara de ninguém. Tô achando que tem carinhas novas hoje, mas acho que é porque ontem a gente quase não viu, né? Muitas pessoas. Olá, Juan. Então tá bom, acho que a gente pode começar. Deixar você aqui. Boa aula, Vitória. Qualquer coisa Obrigada, Isaac. Aqui. Beijinho. Tá ótimo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tem um pessoal chegando, mas vamos começar. Que eu vou autorizando. Tá ótimo. Ana, eu vou te pedir uma coisa. Claro. Eu, no final, eu abro para pergunta. Mas se alguém tiver pergunta durante a apresentação, aí eu ia falar para escrever no chat. E aí você pode me avisar. Você prefere que... Mas essas perguntas ficam para o final todas, né? É que ontem eu não pude participar, gente. Desculpa, eu sou a Ana, prazer. Quem não me viu ontem, eu também faço parte da Academia de Curadoria, sou uma das coordenadoras. Eu e o Isaac, a gente dividiu essa presença aqui. Enfim, e eu já trabalho com a Vitória há um tempo, então somos interlocutoras próximas. E estou muito feliz por ela estar aqui, por estar rolando essa oficina que, enfim, já reverberou em vários assuntinhos. Ontem foi... muita coisa. Mas, enfim. Bastante coisa. Não, mas enfim, gente, eu só me apresentando também, Vitória, para quem não estava aí ontem, artista, designer, aí acho que quem ouviu o papo aí com o Isaac deu para perceber um pouquinho. E aí eu vou introduzir aí essa segunda aula para vocês, focando um pouco mais em arte voltada para a indústria agora, assim, 3D, arte digital voltada para a indústria, como a gente aplica isso. Enfim, é um prazer estar aí de novo com vocês. Obrigada, Ana. Obrigada, Leonardo. E vamos que vamos. Só antes de continuar, Ana, aí sobre as perguntas, eu ia sugerir, assim, se alguém tiver uma pergunta muito específica aqui no chat... Sobre o tema, aí eu interrompo e tá bom. E a gente vai, para não ficar muito para o final, tá bom? Claro. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo a apresentação aí? Sim. Estamos, tudo certo. Beleza. Então, gente, hoje eu vou focar, né, nessa introdução às práticas artísticas digitais, mas muito mais focada na parte da indústria, principalmente, que é um campo que absorve muito os artistas, né, a moda, entretenimento no geral, e mostrar para vocês como a minha técnica, né, o meu trabalho funciona, né, para diversos clientes, diversos projetos, e que acaba sendo aí, como a gente estava conversando um pouco antes, essa interseção entre arte e design, né, porque assim, eu sou formada em design pela UERJ, que é a Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro, eu me formei recentemente, na verdade, então a minha prática, ela realmente já vem desde o início, né, desde a prática, desde a parte mais estudantil dentro do design, mas dentro do mercado eu atuo tenho essa atuação artística, pessoal e para o mercado, né. E, bom, para essa segunda aula, eu queria, antes de introduzir esses outros projetos, eu queria falar um pouco sobre essa NFTs, né, que virou esse boom aí na verdade, assim, para os artistas digitais já era bem conhecido há um bom tempo, mas de 2020, 2021, né, principalmente por conta da pandemia e tudo mais, todo o contexto ficou muito famoso e, enfim, aquele boom, né, agora é NFT, vender arte NFT, muitos artistas, enfim, consagrados, migraram um pouco para esse mercado, enfim. E aí eu queria trazer essa introdução no geral, porque muita gente confunde, às vezes, a ideia do NFT como a arte em si, né? E, na verdade, o NFT não é uma mídia, né?
Na verdade, é uma forma de vender tanto arte quanto qualquer outro colecionável digital, assim, não precisa necessariamente ser arte, né? Você pode vender, inclusive, até ingresso para show através do NFT, né? Porque o NFT nada mais é que uma forma de você rastrear esse token, né? Esse token, essa obra, vamos usar aqui, né? Essa obra de arte que está no espaço digital, né? Então, para ser um pouco mais simples para vocês, assim, o NFT seria, vamos supor que a minha mão, né, seja uma obra de arte, e aí eu subo ela no marketplace, no site, e ali vai ter todos os dados, né? O link, os dados do token, e toda vez que eu fizer a venda dessa obra de arte, aí vamos supor que eu vendi para a Ana, isso vai ficar rastreado lá. Então, você tem como rastrear e como a venda, né? E não só a venda em si, mas o trânsito dessa obra. E aí, dentro disso, você consegue traquear melhor, enfim, o copyright, tudo da obra em si. Então, basicamente, assim, é como se fosse um certificado de autenticidade rastreável, sabe? E então eu acho que eu só quis trazer isso um pouco para vocês, porque às vezes as pessoas confundem um pouco o NFT como mídia, mas na verdade é uma forma de você vender, né? E ter um certificado digital associado àquela obra, aquele ingresso, enfim, que seja. E aí eu primeiro queria trazer esses estudos de caso que são projetos NFTs muito grandes, que são da área de marketing, na minha visão, bastante, porque são projetos que foram pensados, né? Eles têm uma identidade visual muito forte, eles são super replicáveis, né? Assim, que é, por exemplo, o Bored Ape, provavelmente vocês já viram na internet, inclusive, essa foto maior aqui, inclusive, é o Neymar que comprou essa aqui, por exemplo, para vocês terem uma noção. E enfim, eu estou começando o estudo de caso com esses projetos para vocês terem uma noção um pouco dessa dimensão, que eu acho que é justamente, né, a gente estava falando com o Isaac agora, essa interseção entre arte e design, e eu vejo muito esses projetos como um projeto de design e marketing, né, enfim, e aí os motivos, as razões, cada um lá tem a seu, mas esse basicamente é um projeto onde a identidade visual eram vários macaquinhos, né, vamos dizer assim, meio com essa cara de cansado, assim, e cada um com uma estética, e eles eram vendidos como NFTs, enfim. Tem uma certa especulação, né, em cima disso, muita gente compra, enfim. Mas eu quis trazer esse projeto para a gente falar um pouco, né, não deixar passar. Ontem a gente focou muito em arte contemporânea, né, e hoje eu queria trazer um pouco mais desse grande mercado aí de coisas que são feitas no geral, que eu acho que a gente tem que, mesmo, enfim, a gente gostando ou não, a gente tem que ver, né, também, às vezes. E aí eu trouxe esse primeiro caso, esse estudo de caso, tem esse segundo projeto também, que é o Clone X, que, enfim, eu trouxe esses projetos só para a gente entender mais ou menos como esses grandes projetos funcionam e para vocês verem como eles têm essa similaridade, né? Geralmente eles são imagens que parecem avatares, assim, né? E, enfim, cada um tem uma estética, um público específico. Esse aqui é bem mais coloridinho, uma coisa mais... quem gosta de mangá, anime, né? E aí... Mas todos eles têm esse perfil, né? Assim, é uma foto que a pessoa geralmente pode usar como avatar nas redes sociais. Enfim, é uma ideia de criar um senso de comunidade e criar colecionáveis mesmo, né? Assim, eu acho que talvez a gente possa comparar isso muito com aquelas cartas antigamente que tinham de Pokémon e Yu-Gi-Oh!, que eram cartas que as pessoas colecionavam e trocavam, assim, né? E todas essas imagens, elas geralmente são vendidas assim, né? Em marketplaces, em espaços, né, online, que tem um rastreamento. Então, assim, a pessoa compra e detém os direitos daquela obra e aquilo está certificado digitalmente, né? E aí tem esse projeto aqui também, o Doodles, e esse projeto, ele, dentro desses projetos para mercado, assim, né, que são muito grandes, eu acho ele bem interessante, porque é um projeto que se desdobra em outras frentes, eles exploram muito outras tecnologias também, mas aqui a gente consegue ver também a mesma coisa, né, são como se fossem pequenos cards, assim, colecionáveis mesmo, cada um com um personagem dentro de uma estética, e isso vai criando um senso de comunidade entre os participantes e tudo mais. E antes de passar para o outro tópico do NFT, né, porque eu trouxe esses projetos para a gente começar a falar do NFT, assim, no geral, e de mercado, né,
E aí, enfim, como a gente estava falando muito dessa ideia entre arte, design, arte contemporânea, arte mercado, eu acho que é interessante também pensar, não entrando num lugar de qualificação do que é arte, do que não é, mas como esses projetos também exploraram não só a técnica, a tecnologia dentro da técnica, né, enfim, imagens digitais e generativas para gerar todas essas imagens, mas como eles exploraram também a tecnologia em si, para, enfim, e aí cada um com o seu propósito, mas para criar uma certa coleção, assim. Então, eu acho que é interessante entender esses projetos e para pensar como criar outros projetos que a gente se alinhe mais. Eu vou até mostrar um projeto para vocês de arte contemporânea, 2 projetos, né, na verdade. Agora, que foram exposições feitas em NFT, e que funcionam de maneira totalmente diferente, mas as obras foram vendidas assim, e foram projetos que eu participei, né? E aí, depois dessa introdução sobre os NFTs e projetos megalomaníacos aí, mundiais, eu quis trazer um pouco, na verdade, 2 projetos que eu participei esse ano, que foram exposições de arte focadas em obras que foram mintadas como NFT, né? Porque quando a gente cria, vamos supor, eu criei um vídeo, eu posso mintar, é basicamente submeter esse trabalho à plataforma, né? E aí você põe suas diretrizes, quanto você vai receber de royalties daquilo, se tiver revenda e tudo mais. E essas exposições que eu vou mostrar para vocês, elas se aproveitaram dessa tecnologia de NFT, essa tecnologia de venda, para gerar exposições onde os artistas recebessem justamente pelos trabalhos, né? Que as obras NFTs expostas estariam sendo vendidas como NFTs, e aí, caso em algum momento tenha alguma revenda, nós, artistas, iremos receber também. Mas também são projetos que têm uma característica peculiar. Por exemplo, o primeiro que eu vou mostrar, parte do dinheiro arrecadado pela venda dos NFTs foram para ajudar, enfim, organizações que estavam acompanhando o povo ucraniano nesse momento da guerra e tudo mais, nesse contexto de guerra. E o segundo foi para a segunda exposição que eu vou mostrar, angariou fundos para direitos reprodutivos, né? Então, é interessante também pensar como essa tecnologia de NFT e como tudo fica registrado, né, no que a gente chama de blockchain, permite que na verdade todo mundo que está envolvido no projeto tenha conhecimento do quanto foi arrecadado e, enfim, em projetos como esse, a gente vai doar tanto para uma instituição, e aí fica muito transparente, né? Realmente, a pessoa que organizou a exposição doou tanto para tal instituição. Então, eu acho que às vezes a gente também tem a gente vê de forma muito demonizada uma tecnologia nova, mas ela pode ser interessante também, né? E aí, essa é a primeira exposição que eu queria mostrar para vocês. O nome dessa exposição é Hotel Blue. Foi uma exposição em Los Angeles. Eu vou tocar o vídeo para vocês e depois eu falo mais dela, assim. Então, essa exposição, como vocês puderam ver, ela foi feita por uma galeria chamada Vellum LA, em Los Angeles, que é uma galeria focada em NFT, já trabalham só com NFT. E eles fizeram, a curadora, que é a Alice, que é uma amiga minha já de bastante tempo, ela é ucraniana, mas ela mora nos Estados Unidos há um tempo já, e ela quis fazer uma exposição para angariar fundos para ajudar a comunidade dela, enfim, ela é ucraniana e tudo mais.
E ela sugeriu fazer uma exposição chamada Hotel Blue, que é uma exposição focada, né, como se fosse um hotel dos humanos do futuro, né? Então, ela só chamam artistas que trabalham com avatares, né, com essa criação de personagens em 3D. E a exposição aconteceu, esse vídeo é a abertura da exposição, na verdade, onde as pessoas podiam ver as obras em vários telões que tinham nesse espaço, nesse estúdio, assim. E aí, não sei se vocês repararam que tinha umas pessoas com tipo um teclado, né, tipo um controle na mão. E, na verdade, vocês tinham um painel, tipo, no teto, assim, interativo, onde as pessoas podiam, tipo, jogar um videogame, assim, que um dos artistas fez para essa exposição. E aí, enfim, teve toda essa pompa, né, da abertura, e depois a exposição foi mesmo para Vellum LA, que é a galeria em si, ficou exposta. Tiveram vendas boas, né, de NFT, mas o que eu quero trazer dessa exposição é que, assim, a exposição, enfim, foi essa coisa meio rica, né, meio Estados Unidos, assim, mas no final, assim, os artistas receberam os royalties das obras, e basicamente, assim, mais de 50% do valor da exposição, arrecadado pela exposição e da venda de NFTs foi doado para organizações, né, independentes que estavam ali ajudando o pessoal que estava fugindo naquele momento crítico, né. Então, eu acho que e aí, assim, obviamente, isso é uma causa social, mas a gente também pode pensar e não que seja, assim, o dever dos artistas fazer isso, né, obviamente que, né, passar a responsabilidade desses grandes problemas para os artistas, mas eu acho que a gente, enquanto artista, pode ser um pouco disruptivo e usar as tecnologias para trazer mais conforto para as pessoas, né, que às vezes não tem nenhum amparo ali, nem financeiro, nem, enfim, de Estado, às vezes, né. Enfim, assim, obviamente, né, no contexto geral é muito pouco, mas acho que é interessante pensar, não que a gente vai fazer a diferença em si, mas que a gente pode usar essas tecnologias para ser um pouco disruptivo, né, e mudar um pouco essa ideia do mercado também. Aí, a segunda exposição que eu trouxe para vocês é a Unprotected, é uma exposição também feita por uma galeria chamada Epoch, que era uma galeria, assim, virtual, ela foca em artistas digitais já, e eles fazem essas exposições em NFTs, assim. E essa exposição, ela aconteceu, o Peter, que é o curador dessa galeria, ele resolveu organizar uma exposição logo após a queda da lei Wazenhall nos Estados Unidos, que tirava os direitos reprodutivos, né, e aí, e lá nos Estados Unidos eles tinham aborto permitido em alguns estados, e aí, enfim, caiu, e ele decidiu convidar algumas artistas para fazer uma exposição sobre isso, sobre esse momento, assim. E aí nasceu a Unprotected, que é uma exposição digital com várias artistas, e algumas que estão aqui, eu falei delas ontem, assim, e foi da mesma forma que a Hotel Blue, boa parte do dinheiro arrecadado foi para organizações independentes que ajudam, né, direitos reprodutivos, né, principalmente mulheres pobres, às vezes, que não têm nenhum amparo, assim. Então, vou mostrar aqui para vocês essa exposição online. Deixa eu só botar aqui para vocês na guia certinha. Estão conseguindo ver a exposição aí? Sim, sim. Sim, beleza. E aí, essa exposição é bem parecida com aquelas imersões web-based que eu mostrei ontem, porque ela acontece no computador. Então, o usuário, ele clica para entrar, e aí aqui ele está nesse espaço, né, e ele pode navegar com as telas do computador mesmo, assim, né. Então, aqui você pode ver todo... É como se fosse um videogame, né, realmente, assim. E aí você pode ir... Essa obra aqui é da Martina Menegon, que eu mostrei mais... Eu falei sobre o trabalho dela ontem, né, que ela trabalha com fotogrametria e scan. Então, você pode ver a obra da artista mais de perto, assim. Essa é a obra de um duo chamado Operator. Elas trabalham muito com texto também estão muito focadas em NFT agora. Acho que elas são baseadas em Berlim hoje em dia. Aí essa é uma das mesas
das minhas obras, estátuas, assim, né, que eu fiz, na verdade, 2 estátuas para ocupar esse prédio ali principal, né, dos Estados Unidos, assim, essa imagem, assim. Então, eu fiz essas 2 estátuas. Enfim, cada artista propôs um trabalho, né, assim, bem diferente. Eu vou deixar o link aqui para vocês na apresentação no final. E aí, quem quiser explorar mais, para a gente não perder muito tempo, pode dar uma olhadinha depois. E aí, seguindo... Só um instantinho. E aí, seguindo essa... Só uma coisa rapidinha. Qual o nome daquelas artistas que trabalham com texto? Eu interrompi você, mas só porque era importante. Essas que você acabou de mostrar. Operator, o nome do duo. Acho que vale muito a pena dar uma olhada nelas. Elas têm um corpo de trabalho muito legal. Eu vou escrever aqui, muito interessante. E eu participei de um outro projeto com elas. Eu participei de outro projeto com elas em NFT também, que elas meio que tentam... É um projeto meio disruptivo, assim, porque elas questionam essa ideia tem um dado, que eu tenho que ver certinho isso, mas é que no mercado, trabalhos que são assinados por mulheres têm um valor menor, ou o valor cai, enquanto quando os trabalhos são assinados por homens, o valor aumenta. Então, elas fizeram uma coleção de NFT só com assinaturas, né? Assinaturas, obviamente, não assinaturas... assinaturas, assim, estilizadas de cada artista para vender como NFT. Eu estou nesse projeto com elas. Então, elas têm um olhar bem interessante para essas tecnologias, são bem reconhecidas também. Eu acho que vale muito a pena ver, assim. Eu não botei o link delas aqui na apresentação, mas qualquer coisa, se você não achar, eu posso passar depois para a Ana ou para o pessoal da academia, para vocês acharem. Tá bom. Tá. Obrigada. Nada. E aí, seguindo, hoje eu queria trazer, assim, esse lado, e agora a gente vai falar um pouco mais... Eu acho que vai ser até bem divertido, assim, desse trabalho meu para o mercado, e como... Enfim, né, como eu trago as técnicas, assim, não é nem tanto a minha estética em si, mas a minha técnica, né, como artista digital, artista 3D, enfim, nomes aí, nomenclaturas mil, assim, pro meio da indústria, né, para esse mercado mais feroz, assim. Mas antes de falar da moda digital, eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida sobre NFT e exposições e tal, porque como a gente vai mudar bastante o tópico agora, e se alguém quiser já fazer alguma pergunta sobre o que a gente falou antes. Acho que tudo ok. Tudo ok? Beleza. Ninguém se manifestou. Tá, então vamos que vamos. E aí, enfim, entrando nessa coisa da moda digital, eu vou apresentar para vocês tanto projetos que eu já fiz, mas também o que está rolando, assim, né? E aí, primeiro projeto que eu queria mostrar para vocês é uma agência de modelos virtuais. Assim, Vitória, como assim? Imagina uma agência de modelos real, assim, né? Que você vai numa agência de modelo, tem vários modelos lá para a pessoa fazer a campanha dela e tal. Essa é uma agência de avatares 3D, assim. É uma agência britânica. Eu comecei a trabalhar com eles em 2020. E eles têm tanto um portfólio, né, de avatares 3D com os artistas que eles trabalham. Inclusive, algumas das artistas que estão com eles nessa agência participaram da Hotel Blue, lá em Los Angeles, né? Mas eles têm tanto esse portfólio de artistas, de avatares 3D feito por artistas, como eles também fazem projetos, né, específicos, assim. E aí eu vou mostrar um pouco meio que da minha trajetória com eles, assim, esse meu outro lado, assim, para a indústria, que eu acho que também é bem interessante, eu acho que para se pensar também, assim, que eu acho que é um mercado que enfim, às vezes é o que paga as contas, né, falando como artista, assim. Esse aqui é um portfólio das avatares deles, assim. Então, por exemplo, essa primeira aqui, o nome é Coco. Passei antes, peraí. A Coco, foi feita pela Paola Pina. Essa aqui foi feita pela Harriet
Dave, também é uma ótima artista, muito referência, assim mesmo. Essa terceira aqui é a minha, que é a Ult. Eu meio que me inspirei, assim, tipo, na minha avó, assim, ela não parece com a minha avó, mas quando eu criei ela, assim, foi a minha primeira avatar real mesmo, assim, de, não, agora eu vou fazer uma avatar que seja bem realista, então peguei algumas inspirações da minha avó materna, né, na verdade. E tem as outras também aqui, tem a Cibele, aí acho que esse é o Hans, e eu não lembro o nome dessa avatar aqui. Mas é bem interessante, assim, cada avatar tem um portfólio, assim, né? Eu não sei se eu botei o link aqui, acho que não. Mas, e aí eu queria mostrar um pouco da modelo que eu fiz para eles, né? Que está lá meio catalogada, assim, que o nome dela é Oti, de Otília. Essa é a imagem principal, assim, do portfólio dela, assim. É até engraçado, né? Porque é quase como uma agência que está agenciando a modelo que eu fiz. É uma relação meio doida, assim. Mas essa é a imagem principal dela, então ela tem essa característica da personalidade da modelo também, que eu baseei bastante em galáxia, né, nessa ideia de espaço, assim, mas eu também quis trazer muitas características negras que às vezes não são tão absorvidas na moda no geral, né, porque a moda ela tem um cerceamento no corpo feminino muito forte, assim, e aí eu falei, não, vou fazer algo diferente, então eu trouxe coisa do cabelo natural, trouxe também um pouco mais de curva, né, também, porque a moda tem essa coisa do corpo muito magro sempre, enfim. E aqui tem algumas fotos, né, que vocês podem ver, assim, não botei todo o portfólio dela aqui, mas alguns detalhes da personagem. Então tem o cabelo, né, que é o cabelo crespo, algumas... E essas imagens são só imagens de referência mesmo. Eu vou abrir aqui o site da Mutantes Board para vocês verem. Eu acho que vale a pena eu voltar. E depois eu volto para a apresentação. Porque cada modelo tem um... Aqui o site deles é bem interativo também, é como se fosse essa coisa meio futurista utópica, assim, uma casa abandonada. E aí nessa grande casa da Mutants Board, assim, né, que é essa brincadeira também com o mutante, assim, né? A gente vê as avatares aqui, né? Então tem a Cibele, que foi feita pelo Lucas, Hans, que é pela Tekken, e a Jade, isso. Eu vou abrir aqui o portfólio da minha, que acho que é mais fácil para mostrar para vocês. E aí tem esse cardzinho, né, que mostra as informações da modelo e tal para os clientes. É uma coisa bem digital mesmo, bem digitalzona, assim. E aí aqui o cliente pode ver todo o portfólio da modelo e se interessar, pode, por exemplo, aquela primeira modelo, a Coco, ela já fez coisa... É engraçado falar assim, né? Mas a modelo digital já participou de campanha para Balenciaga, eu acho, sabe? Que é essa aqui. Então, assim, é interessante também. E no final o artista, né, que fez a modelo que participou disso, né? E não o modelo em si. Bem legal, assim. Tem o link na apresentação que eu posso mostrar para vocês depois. Aí eu vou voltar para a apresentação aqui. E o processo foi bem livre, assim, eles me convidaram e falaram, a gente quer que você faça um modelo, e então não teve muito, nesse trabalho específico eu não tive muito cerceamento artístico, não. Mas a maioria das vezes a gente tem, né, assim. E aí eu vou mostrar aqui mais um pouco da agência para vocês, ó, tem esse outro avatar que é o Cohen, tem todo o perfil deles também. Vocês podem seguir, quem usa Instagram pode seguir lá, Mutant Board e tal. Essa avatar aqui também foi feita pela Paola, mas aí já entra na outra categoria que eu comentei, né, dos projetos que não necessariamente são com as avatares que eles têm, mas um cliente às vezes quer uma avatar específica, para uma direção de arte específica, aí eles pegam os artistas para fazer, né. Eles fizeram também um projeto recentemente com a Seve da Lisa,
Muito, muito interessante esse projeto, inclusive, porque eles fizeram filtros de realidade aumentada, fizeram um avatar, foi bem, bem legal. E essa última foto aqui foi o projeto que eu fiz com eles, junto com a cantora Mahalia. Não sei se vocês conhecem, mas é uma cantora jamaicana, britânica. Ela é bem jovem, assim, ela é cantora, e eles fizeram uma editorial para uma revista com ela, assim. E aí eu fui chamada para fazer esse editorial, e aí foi, assim, aquele desafio, porque eu estou trabalhando com uma pessoa real, né, porque até então eu tinha feito uma avatar, eu tinha construído um personagem, né, um design de personagem, criei da minha cabeça. E quando você trabalha com uma pessoa real, é muita responsabilidade, não só de você manter fiel à imagem da pessoa, mas, por exemplo, eu trabalhei com fotos verdadeiras da Mahalia, sabe? E então eu tive que assinar um documento de, essa foto, eu não vou vazar essa foto de jeito nenhum. E aí é aquela responsabilidade, né? Assim, e aí é uma responsabilidade tanto profissional quanto ética mesmo, né? E tal. E aí nasceu o editorial Mahalia 2.0, que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse editorial ele foi feito para essa revista chamada Reality House, que é uma revista nova, eu acho que eles não fizeram nem a outra edição ainda. E esse trabalho, que eu estava até falando com o Isaac no início, que a gente falou que foi um projeto, que eu tinha comentado ontem, que eu tinha feito um projeto que tinha dado um erro, e aí eu não tinha mais tempo dentro da deadline para refazer, e eu falei, vou enviar assim, e vou falar, gente, adorei, e aí eles também adoraram, e foi essa capa aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, porque eu não sei se vocês conseguem ver, mas no braço da Mahalia aqui tem uns errinhos, assim, sabe, como se fosse um glitch, assim, né, um erro na hora de gerar a imagem. Porque o que acontece? Só para eu dar um contexto para vocês, quando a gente faz assim, um editorial, né, de moda, a gente faz geralmente. Nesse projeto eu fiz a avatar, criei toda a avatar em si, as características faciais, corporais, as poses, e aí eu envio para a artista que está trabalhando com as roupas digitais, e ela veste essa boneca digitalmente, né, basicamente. E aí depois ela passa para mim de novo e eu faço a imagem final no cenário, com a iluminação e tudo mais. E aí essa pose específica teve um erro na roupa, quando ela me enviou. E a gente estava muito em cima do tempo, éramos nós duas, e ela mora na França, então a gente estava com os horários muito trocados, assim. E aí a roupa estava com muito erro. E aí eu falei com ela, vamos tentar botar essa roupa e tal, só que ela já estava, né, para dormir lá, assim, ela já estava muito tarde para ela, assim. Ela falou, não, beleza, amanhã de manhã eu te mando. E aí, nesse meio tempo, eu falei, vou testar, renderizar essa imagem sem a roupa, né? Porque, na verdade, era para ela estar usando, nessa imagem, a ideia inicial era para ela estar usando essa blusa laranja aqui, dessa fotinho aqui. E aí eu testei sem a blusa. Eu falei, vamos ver se vai ficar bom. E aí ficou com esses errinhos, mas eu achei que deu sabe? Ficou legal, a foto ficou boa, assim. E aí eu enviei para eles e para revisão, né? Antes de ser aprovado, e eles adoraram assim, a imagem para a capa. E aí, então, assim, é um pouco isso, assim, mesmo dentro do mercado, dentro dessa área um pouco mais do design, né? Porque para cliente, a gente também pode bater o martelo e falar assim, não, gostei dessa estética, foi um erro gerado pela máquina e o que fazer para consertar, sabe? Então, e aí você fala, não, então, o que vocês acham disso? Vender um pouco seu peixe, assim, e no final, às vezes, é um pouco o que traz a sua identidade também, né? A forma que você conseguiu resolver aquele problema, que não é um problema, na verdade, é quando a máquina chiando com você ali, e aí você tem que aceitar um pouco, né? E aí, essa é a capa. Aqui a gente tem uma capa da revista e tudo mais. Eu tenho a revista aqui, eu não sei se é impressa, não sei se vocês querem que eu mostre aqui na câmera, se quiserem é só falar, mas eu tenho as imagens digitais também aqui. E aí todas, por exemplo, essa roupa que ela está utilizando, esses sapatos, são de marcas de verdade, assim, marcas que existem. E aí a designer de roupa digital, ela recriou, né, ela remodelou essas roupas que existem para a gente vestir a avatar que eu criei, assim. Então, mas toda a direção de arte veio do grupo criativo da revista, assim. E aí teve que passar também pelo time de aprovação da própria cantora, porque é a imagem dela e a artista, enfim,
artista, né, performer, tem essa coisa da imagem muito forte, assim. Essa primeira roupa, desculpa, esqueci de falar, essa primeira roupa é de uma marca chamada Cinead Gorey, London, assim, é uma marca super famosa lá, assim. E assim, então para mim foi ótimo também trabalhar com isso, porque assim, foi um projeto bem inicial para mim nessa carreira de mercado, mas que me permitiu trabalhar com marcas que na área da moda são muito bem vistas, assim, sabe? Essa aqui é uma marca chamada Avavav, eles têm uma pegada meio engraçadinha, tipo, esse sapato aqui é meio que parece que é uma pata de galinha, mas assim, é tudo muito bonito assim ao mesmo tempo, sabe? E aí eles trabalham muito com textura. E aí recriar também, por exemplo, eu tive que recriar o efeito da textura na hora de renderizar as imagens, não sei se vocês conseguem ver aqui o brilho, sabe? E ao mesmo tempo, tem uma questão também, quando você está com a pose, né? Quando eu decidi as poses dessa avatar, eu tive que ponderar muito, porque assim, eu estou fazendo o avatar de uma mulher negra, mulher de cor, e eu não posso também hipersexualizar ela, né? Mesmo que o editorial tenha uma pegada mais sensual e tal. Então, assim, são vários pormenores, assim, que é preciso levar em conta, assim, e que é muito novo também, porque você está recriando alguém online, né, assim. E aqui essa roupa é de uma marca chamada de Petsa, que eles fazem esses vestidos com os escritos, assim, que tem essa pegada. É bem bonito também as roupas deles, assim. Então, assim, foi bastante desafiador trazer esse realismo, mas dentro de uma estética digital pro editorial com pessoas e marcas que existem, assim. Mas foi muito, muito legal, assim, foi um trabalho muito legal. E aqui, essa imagem aqui embaixo é ela, no Colors. Não sei se você já conhece esse canal no YouTube. E ela canta super, assim. É uma diva, sabe? E aí... Então, assim, foi muito, muito legal. Um projeto que eu tenho muito orgulho, assim, sabe? De ter feito, de ter colaborado. E me fez crescer muito também em relação, profissionalmente, assim, né? Pensar o projeto para além da minha prática pessoal, assim. E da minha estética também, né? Tem que ser mais flexível e tudo mais. E, enfim, só uma curiosidade muito interessante também sobre esses trabalhos é que esses trabalhos específicos para moda, eles me lembram, quando eu faço os trabalhos, eu me sinto muito... Não sei se vocês jogavam, ou se vocês conhecem também, antigamente tinha aqueles joguinhos de computador, de você vestir boneca, né, e tal, bem no início ali da internet, ali nos anos 90. E aí, quando eu fiz esses projetos para moda em si, me lembrou muito esse processo, porque você tem que decidir a cor da unha, o tamanho da unha, a posição e tudo mais. Então, assim, é bem interessante também, tem essa lúdico. Chamava Dolls, né, Vitória? Isso, tinha Dolls, tinha da Barbie também, tinha vários. Sim. Sim. E, então, assim, como ainda tem um pouco isso, assim, acho que também traz essa interseção entre tecnologia e arte, moda, assim, também traz um pouco uma coisa lúdica, eu acho, para indústrias e espaços que às vezes já estão às vezes um pouco ranzinhos, assim, sabe? Tipo, de experimentação mesmo, tem que fazer, é isso, assim, né? Experimentar, assim, isso eu gostei bastante, assim. E como eu não sou da moda, né? Eu sou, enfim, formada em design e atuo como artista, então, assim, é interessante também. Eu sou meio que a amiga nerd da galera da moda, então, na moda convencional é um campo muito diferente para mim, assim, então trazer isso para o digital, não sei, foi mais a minha área, eu me senti mais confortável, sabe? É bem legal também. E aí, alguém tem alguma pergunta sobre esses projetos que eu mostrei, esses últimos? Enfim, se vocês querem que eu mostre a revista física, eu posso mostrar também. Por enquanto, ninguém fez nenhuma pergunta aqui no chat. Tá bom. Tá todo mundo tímido, mas bora continuar. Tá, vamos que vamos, então. Acho que sobre a revista, acho que deu para entender como ela é, enfim. Uhum. Sim. Perfeito. Então, vou seguir aqui. E agora eu queria entrar um pouco... Eu estou fazendo... Ontem eu apresentei bastante as técnicas, assim, né? E a gente falou de realidade aumentada. Aí eu trouxe alguns projetos. Eu trouxe projetos da Nancy Baker Cahill, que ela mostra, né, a realidade aumentada de forma muito abstrata.
E aí eu queria mostrar hoje a realidade aumentada num contexto de mercado mesmo, assim, né? Em moda e entretenimento, né? E aí eu trouxe 2 projetos que eu participei esse ano. Na verdade, um foi em 2021 e o outro em 2022. O primeiro é um projeto em moda que eu fiz com o Instituto... É um instituto de moda digital, né? Que fica baseado também em Londres, lá. Enfim, é um centro, né? Que as coisas estão rolando para moda digital e tal. E a gente fez essa parceria, assim, eles me convidaram para fazer um filtro, porque eu já trabalho, né, com isso há um tempo, desenvolvendo filtro de realidade aumentada, e dentro da área da moda, assim, meu nome estava meio que como referência ali na época, como desenvolvedora mesmo, assim, não necessariamente criativamente, mas como desenvolvedora, né. E eles me convidaram, eles tinham já o design foi partiu deles, e aí eu só criei o 3D, e implementei em realidade aumentada, né? E foi um projeto que, assim, eles são super conhecidos, IODF, né, que é o Institute of Digital Fashion, eles são super conhecidos lá, enfim, foi um projeto que rodou muito, enfim, na área da moda, Vogue, tudo, né, que eles levaram um projeto para o Red Carpet, então, assim, foi um projetão, que também foi um desafio para mim, mas também que foi ótimo, porque me deu uma consolidada enquanto desenvolvedora, né, porque fora o meu trabalho artístico, que eu mostrei mais ontem, assim, eu meio que trabalho no backstage, assim, né, dos outros projetos, assim. Então, me deu uma consolidada boa e foi bem, mas foi bem desafiador também, porque foi a primeira vez que eu trabalhei com implementação em realidade aumentada, desculpa, de outro cliente que era muito rígido no sentido de ele tinha um design pronto, é um pessoal que é da moda, então, assim, tudo tem que ficar muito bonito, assim, todos os detalhes têm que ficar muito bem feitinhos, assim, né? Na moda tem um pouco isso, assim, quando eu trabalhei com cliente de moda, não que seja ruim, não, acho que é bom, né? É uma característica da indústria, mas tudo tem que ficar perfeitinho, assim, e é muito no olhar do cliente, enfim. Mas foi bem interessante, assim. E aí eles fizeram esse filtro, foi no Red Carpet, fizeram uma coleção em NFT também, enfim. E o outro projeto em realidade aumentada também é esse que eu fiz para um projeto chamado Women Rise. Vamos contextualizar. O Women Rise é um projeto de NFT que é feito pela artista Maliha Abedi, que é essa artista que aparece aqui no vídeo. É um projeto grande de NFT, assim, conhecidaço, assim, no meio, e ela, basicamente, o projeto dela é a mesma lógica daqueles que eu mostrei inicialmente, né? Ela segue uma estética padrão de avatares, né, de pessoas ali, desenhos de pessoas estáticos, assim. E só que o tema dela, né, que é o Women Rise, ela geralmente desenha mulheres racializadas em contextos científicos, né? Então ela faz mulheres racializadas como astronautas, cientistas e tudo mais, e aí também faz edições de cientistas famosas, pessoas que trabalham, mulheres negras que trabalham na NASA, enfim, ela vai fazendo essas parcerias. E aí, esse ano, ela fez uma parceria, né? O projeto dela, o Women Rise, fez uma parceria com o Snapchat, que que já é um parceiro meu, para fazer uma edição para o Dia Internacional da Mulher. Aí ela viu meu trabalho, curtiu, né? Acho que também tinha muito a ver com o que ela traz no trabalho. E a gente desenvolveu essa lente, que a gente chama de lente, né, de realidade aumentada, interativa. Então, você clicava, você gerava randomicamente, a partir das ilustrações dela, uma imagem, e aí, se você sorrisse, a câmera parava. Então, por exemplo, o que está acontecendo nesse vídeo é basicamente isso. Eu clico na tela, aí ele randomiza, e aí quando eu sorrio, para, assim, né? E a lente está disponível lá na plataforma do Snapchat, aqui no Brasil não usam muito, mas lá fora ainda tem uma circulação interessante, assim. Então, assim, eu acho que eu trouxe esses 2 projetos de realidade aumentada para mostrar, assim, as possibilidades, sabe? Assim, que às vezes a gente quer abraçar o mundo, fazer 3D e tal, não sei o quê, mas às vezes a gente pode seguir um caminho, né? E se especializar em uma área mais específica, assim. Então, acho que é um projeto interessante. Acho que quem está interessado em NFT, de alguma forma, acho que é legal ver esse projeto dela.
eu particularmente, dentro desses grandes projetos de NFT que tem, eu achei esse um dos mais interessantes, assim. Não é muito a minha praia, sabe, no geral mesmo, assim, mas dentro dos que tem, eu acho assim, interessante, eu acho que tem, enfim, traz questões, assim, não é o projeto pelo projeto, sabe? E agora eu queria trazer nesse final, enfim, se alguém tiver alguma pergunta sobre realidade aumentada, mercado, pode falar também, tá, gente? Que aí eu vou pular agora para outro tópico. Não, Tá, ninguém tem. tranquilo. Posso perguntar? Pode. Não, eu acho que seria interessante ouvir você falar um pouco desse lugar, inclusive, é que ontem eu não estava, né? Desse lugar que você ocupa nessas colaborações com essas marcas. Eu fiquei achando bem interessante, assim, também, essa sua outra produção e essa outra entrada no mercado. É menos sobre o lugar da realidade aumentada no mercado e muito mais sobre o seu engajamento nesse lugar. Sim, então, porque acontece, a minha prática, ela foi tomando algumas formas, assim, né, vou tentar puxar bem o meu contexto como artista inicialmente, assim, ele basicamente foi se desdobrando em dois caminhos, e aí o que acontece, né, eu tenho a minha prática, que até se conhece bem já, assim, pessoal, que é muito crítica à tecnologia em si, porque eu basicamente trabalho muito com isso e, enfim, aí eu critico, né, um pouco, mas... E ele também tomou esse outro lado do mercadológico mesmo, que, querendo ou não, é o que, enfim, que paga minhas contas, que é o meu trabalho mesmo, assim, né, que eu foco mesmo, assim. E isso foi tomando forma, na verdade, assim. Então, hoje em dia, eu me vejo muito como o meu trabalho pessoal artístico, que é o que eu mostrei mais ontem, como a minha prática artística, e até para proteger essa outra prática, assim, eu separo esses outros projetos, que eu até assino como Vitória Cribe mesmo, a Vitória Cribe é designer, o artista ali para o projeto, mas que são projetos que são de mercado mesmo, sabe, assim, e que é onde eu que é isso, que é onde é um lugar também onde eu posso treinar a minha técnica, sabe? E aí aplicar essas técnicas que eu vou treinando no meu projeto, no meu trabalho pessoal, mas que é quase como se fosse um estúdio Vitória, que atua para o mercado, e o trabalho artístico fosse eu, Vitória, pessoa, assim, né? Eu, pessoa que reflete sobre a vida, assim, né? E aí até é legal você perguntar isso, porque eu estou nesse momento, assim, a gente até falou, né, do CPF, CNPJ esses dias, e eu estou nesse momento que eu estou mudando, por exemplo, começando a atuar para as marcas como estúdio, né, assim. E aí até vou mudar o nome para ficar um pouco menos pessoal, assim. Mas é isso, assim. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado, enfim, eu estou falando isso, estou refletindo, porque as marcas em si, e o mercado mesmo, essa indústria meio de interseção entre tecnologia, moda, tecnologia e entretenimento, ela me enxerga como artista também, não como uma designer que vai fazer algo específico para ele, sabe? Então, por exemplo, tem muito trabalho que muita marca que, por exemplo, esse trabalho da Institute of Digital Fashion, essa aqui, eu fiz esse projeto, eles já tinham design, mas eles me contrataram vendo outros trabalhos meus, inclusive trabalhos meus artísticos, sabe, autorais. Então, tem o que eu sinto é que está acontecendo é que as marcas cada vez mais querem pessoas também que tenham, não necessariamente um olhar crítico, mas um olhar diferenciado para aplicar no projeto, sabe? Que não vai só reproduzir o que eles querem, mas que vai trazer algo novo, uma nova estética, às vezes, também, sabe? Eu acho que tem uma intersecção, de alguma forma, com a própria visualidade do seu trabalho como artista, e, obviamente, é a mesma pessoa, né? Então, as referências são as mesmas, de alguma forma. Enfim, e é muito interessante perceber essa Estúdio Vitória e Vitória Artista, assim. E em que lugar essas coisas coexistem e se tensionam, né? Porque esses trabalhos de moda poderiam ser um trabalho de arte, talvez. Sim, super, assim, acaba que por exemplo, aqueles projetos de avatares ali que eu mostrei, com a Mutantes Boards, por exemplo, eu, particularmente, quando eu fiz, eu considerei muito artístico, assim, o da Mahalia nem tanto, que eu realmente recriei alguém, tinha todo um briefing e tal, mas a primeira modelo, que é essa aqui,
ele foi bem livre, assim, foi bem artístico. Então, assim, tem um conceito por trás, essa modelo, ela tem muito, ela lembra muito o que eu Parece trago. alguns trabalhos seus, sim. Bastante. O filme Ilusão, até eu fiz depois, lembra muito. Então, assim, esse é um projeto que eu considero artístico, sabe? Mas esse aqui eu já considero, esse aqui, bem mais, assim, também assim. comercialzão, exato. Mas que eu acho que também, assim, óbvio, né, que eu acho que o artista tem que proteger, sim, a sua pesquisa e tal, mas levando em consideração contextos que a gente enfrenta hoje em dia, também é muito difícil a gente olhar para o artista e falar assim, não sei, não trabalhe, sabe? Faça só uma coisa assim, específica, porque a gente não tem incentivo e forma de sobreviver, assim, né? Então, fora, se a gente não tiver um segundo trabalho, vamos dizer assim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o que acontece é que é isso, assim, o meu segundo trabalho meio que se intersecciona com o que eu já faço, assim, né? Poderia ser algo totalmente diferente, mas aí Vitória, eu queria fazer uma pergunta agora, aproveitando. Eu ia deixar para fazer para o final em relação a esse tema da arte e moda aqui, mas acho que eu vou fazer agora, que faz mais sentido. sim. Sobre isso, esse lugar, assim, de que até a Ana perguntou, você, como é que essas empresas te veem, assim, né? E daí você fala, eles me veem como artista mesmo. Uhum. E você acha que isso é um lugar que o design de moda, por exemplo, já alcançou com mais garantia, assim, do que o design gráfico, por exemplo? Que o designer na moda é mais visto como um artista, assim, no sentido de ter a liberdade dele, criativa, mais, não sei, mais respeitada, talvez, do que o design nas outras áreas, assim, né? Que precisa necessariamente respeitar um briefing e precisa cumprir aquilo ali. Você acha que a moda já... o lugar do artista está mais aceito, assim? Sim, nossa, assim, amei essa pergunta, assim, porque eu nunca tinha, assim, pensado nisso, mas faz todo sentido, assim, para mim, né? Eu acho que na moda, eu acho que acontece na moda, as pessoas já aceitaram as intersecções, sabe? Melhores, assim. Então, assim, às vezes é isso, a pessoa às vezes tem um background de arte, mas ela faz um bom trabalho em moda e a pessoa... É isso, essa pessoa é vista como uma mente criativa, né? Uma pessoa que tem um potencial criativo, assim, que eu cito no design gráfico, ou até às vezes... assim, eu aprendi design de produto também, não fui tanto para o mercado, mas é que a coisa ainda fica muito... Não que seja ruim, porque eu acho que às vezes é necessário, mas às vezes desculpa, o designer é muito podado, assim, tem que ser muito... Não sei se a palavra é certinho, assim. Eu acho que tem alguns lugares onde o designer ele consegue se jogar, sim, mas eu vejo que na moda é mais aceito, assim. Eu acho que tem alguns lugares no design ainda que eu sinto que a galera é muito assim, mas isso é aquilo que a gente está conversando, a pessoa fala, isso não é design, isso é arte. E aí, dentro da arte também, mas isso não é arte, isso é design, assim. O que eu sinto é que na moda, um artista pode chegar e a pessoa vai ver o potencial de moda daquilo, sabe, assim. Mas eu acho que eu acho que é porque também com a coisa da tecnologia em si, eu acho que fica um pouco mais fácil, porque é novo também, então realmente é muita experimentação, tanto na parte artística pessoal, quanto na parte pro mercado, é muita experimentação. Então, assim, tem muitas idas e vindas, por exemplo, os clientes muitas vezes não fazem ideia de como fazer, por exemplo, a implementação, o Instituto de Moda que eu comentei, eles tinham a ideia, mas, assim, a implementação eles não sabiam fazer. Então, você acaba sendo uma mente criativa dentro de um projeto que não era para você ser também, sabe? Então, acho que tem o fato de ser muito experimental ainda contribui, sabe? Eu acho que é um pouco isso, assim. Sim, enquanto você estava falando, eu até fui pensando que talvez seja... Vocês estão galgando esse caminho que vai crescer mesmo essa noção de artista, né? Que para moda, acho que até os gênios da moda, né? A gente pensa em grandes designers das casas de moda, das grandes casas, são assim respeitados como artistas Artista, de artes visuais, assim, não exato. tem um lugar menor, eles não têm um lugar menor em relação à empresa, né? E tal, enfim. Sim, total. Vocês acham que vocês estão galgando esse caminho aí mesmo, assim, os artistas de artes digitais, principalmente em relação ao mercado também, né? Super, super. Eu acho que, assim, é bem esse momento quase de confusão, assim mesmo, assim, que
E, enfim, vários questionamentos válidos mesmo, assim, de entender quando é arte. Até nos meus próprios trabalhos em si, eu faço essa separação para me ajudar também. Por exemplo, quando eu faço meu filme, eu enxergo aquilo como arte, né? Arte audiovisual, mas quando eu faço um trabalho para o cliente, eu jogo ele para um art design, sabe? Na minha cabeça eu entender mais ou menos onde eu estou, assim. Mas no final é um trabalho criativo, né? E que, enfim, exige, e é um trabalho artístico também, de prática, de experimentação ali, da técnica, assim. Sim, super. Nossa, acho que essa conversa rende muito aqui, mas acho que podemos continuar. Sim, vamos. Não, mas amei a pergunta, assim, acho que é bem isso, assim. Eu acho que esse é um pouco que tira o nosso sono, assim, às vezes, né? Quando a gente tem assim, ai, meu Deus, eu sou um artista ou não sou. É um pouco aí nessa vibe, assim, que rola com a gente. Sim. Mas aí, vamos lá, seguindo. Aí agora eu queria trazer um pouco para vocês ainda dentro de moda. Não são projetos que eu participei, assim só no brief, sim, mas eu queria trazer um pouco de plataformas e influencers para vocês terem uma noção vasta, assim, do que está rolando no Brasil e no mundo, assim. Aí, primeiro, eu queria trazer um pouco a BRIFW. A BRIFW é uma semana de moda do Brasil, imersiva, né? E ela acontece junto com a São Paulo Fashion Week e tal, é um grupo de designers, pessoas da publicidade, artistas, makers, né? Enfim, que criaram essa semana de moda para explorar o potencial digital da moda no Brasil, né? Que enfim, que em relação ao resto, a muitas partes do mundo, assim, tava, né, atrasado, mas eu acho que eles conseguiram trazer legal isso para o universo da moda no Brasil, assim. E aí, eu não coloquei o link aqui não, mas eu queria, enfim, falar para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, o site é brifw.com, tem no Instagram também. É porque tem muito conteúdo, né? Porque acabou de sair a São Paulo Fashion Week e tal, então acho que lá vocês vão conseguir ver mais, visualizar mais. Mas eles estão sempre colaborando com artistas digitais e fazendo essa parceria entre artistas digitais e marcas, né? E aí eu acho que o trabalho vem para essa experimentação, esse momento de experimentação que eu acho que é um tempo, assim, eu não sou da área da moda, mas a impressão que eu tenho é que há um tempo já não acontecia, né? Experimentar, por criar e entender técnicas e mesclar técnicas, né, também. Como mesclar o digital com as técnicas de impressão, de fazer, enfim, de tecido e dentro das identidades visuais das marcas, assim. Então, acho que é muito legal quem tem esse interesse em moda. De alguma forma, eu acho que vale a pena muito acompanhar o que eles estão fazendo, porque é aqui no Brasil, e eles são super abertos mesmo, assim, é uma galera muito tranquila, muito boa de trocar, assim, eu acho que e principalmente com quem está começando, experimentando, eles são bem interessados, assim. Então, acho que é uma plataforma bacana, assim. E aí eu queria agora trazer algumas influencers que são famosíssimas aí, que, enfim, controvérsias, mas, enfim, eu sempre acho legal falar delas, assim, porque realmente um estudo social, né, uma coisa muito louca, assim. Não sei se vocês conhecem essas avatares, mas a primeira que eu trouxe é a Lil Miquela, que ela é, assim, ela é a rainha, ela é a diva do Instagram, das redes sociais, assim. É uma avatar, essa é ela, a Lil Miquela, e eles fazem essas fotos, né? Geralmente tem essa modelo, que é, tipo, o corpo é uma pessoa real, e o rosto é ela, assim. E ela é, tipo, ela é muito famosa no Instagram, assim, e ela é basicamente uma influencer, então ela faz parceria com marca, ela recebe mimos, sabe? Coisas assim. E aí tem vários questionamentos, né, sobre essa criação de avatares enquanto influencers, né? E até enquanto modelos mesmo, né? Assim, porque é alguém manipulando uma imagem por trás, e aí uma imagem feminina, quem está fazendo essa manipulação e tudo mais. Mas eu acho que é interessante pensar também o potencial artístico e técnico, né, que esses avatares trazem, assim. Aqui é ela num editorial de moda, e aí, como vocês podem ver, o corpo, nesse aqui eu acho que o corpo é dela,
Acho que foi fotografado em... Eu tenho que dar uma olhada nessa imagem depois, mas acho que foi fotografado com uma pessoa e eles só manipularam a imagem depois para botar o rosto e a mão da avatar. Mas eles fazem, assim, ela é como se fosse uma super influencer, assim, só que ela não existe, sabe? E aí o que é também, ao mesmo tempo que é esquisito, também é interessante porque você está falando de um projeto. Então, assim, quem ganha dinheiro com isso é uma empresa, é um grupo, assim, não uma pessoa em si. Então, enfim, e a coisa do influencer já é uma mercantilização da pessoa, né? Enfim, aí isso a gente vai entrar em várias coisas, assim. Mas enfim, é isso, é o que está rolando, o que está surgindo desse momento narcísico da sociedade também, né? Assim, e acho que é interessante conhecer, ver o que está acontecendo, assim. Aí tem a Lu, do Magalu, que acho que assim, todo mundo deve conhecer, né? Que é a Avatar lá. E a Lu do Magalu, assim, é muito interessante também, né? Porque ela, além de ser ali a Lu do Magalu, né? Que, enfim, representa a marca, ela também tem umas editoriais, ela faz umas parcerias com a Adidas, ela também é toda bonitona, sabe? Então, assim, eu acho que é interessante pensar essa imagem do Avatar para além, porque assim, a gente sempre teve, as marcas sempre tiveram ícones, né? Por exemplo, a própria Casas Bahia tinha um baianinho, que agora também virou Avatar, mas a partir do momento que viram um Avatar que é um pouco mais próximo do ser humano, ele acaba criando uma persona, né? Tem uma personalidade, né? A forma que se veste e tudo mais. Então, acho que e aí acaba sendo, acho que esses avatares acabam sendo uma interseção entre moda, marketing e tecnologia, sabe? E arte também, né? Não tem como você fazer um projeto desse sem pensar arte de fato, assim. Conceito, história de personagem, basicamente é um character design, assim, né? Então, é bem... Para além do projeto e do resultado em si, é bem interessante pensar o processo, né? Desses avatares, assim. E aí eu trouxe a Chudu também, que para fazer, tem um contraste, assim, ela é bem famosa também, ela é mais modelo, é influencer, mas é mais modelo. Que ela também, assim, faz, assim, vários editoriais com várias marcas e tal. Eu não lembro agora, eu sei que é um artista que está por trás, mas não lembro o país agora. Mas é um ótimo exemplo, assim, de modelo mesmo. Ela é mais modelona, assim, sabe? Ela faz mais editoriais do que parceria, né? Vamos dizer assim. E é isso, assim, por hoje, né? Hoje foi mais focada nessa parte mercadológica aí. E espero que, enfim, trago boas referências e questionamentos para vocês. E queria abrir para perguntas, dúvidas, críticas, sugestões, tudo. A gente tem uma pergunta. Você quer fazer, Igor? Pode fazer. É quase um comentário, oi, Vitória. Oi. Que eu achei curioso, assim, que você disse, isso aqui foi feito Avatar, mas na realidade foi fotografado uma modelo, né, que vestia a roupa, e aí foi substituído, sei lá, o rosto, né, a cabeça e as mãos, que é a parte que está exposta pela cabeça e pelas mãos do Avatar, né? Aí o que eu me pergunto que será que o Avatar é mais interessante para o público do que a modelo humana, né? Não, exato, assim, essa Lil que ela tem muitos questionamentos, assim, muita gente critica, muita gente é fã, assim, porque, por exemplo, acho que ela chegou a lançar música, coisas assim, sabe? E aí entrou todo um questionamento de, você tem que criar uma imagem, e é uma imagem, provavelmente fizeram um estudo para entender o que seria mais aceito, né, em relação a características, para aí você gerar, sei lá, música, comportamento, para as pessoas aceitarem, sabe, assim. E assim, eu tenho questões, assim, eu gosto do projeto em si, acho que foi muito bem elaborado, mas eu tenho umas questões também, assim, relacionadas a isso, porque eu até conheci uma pessoa que fez um styling, tipo, fizeram um photoshoot, né, fizeram fotos de uma modelo, a pessoa vestiu, né, a modelo, e ia ser um photoshoot que iam botar o rosto da Lil Miquela, assim, sabe? E aí ela falou que é muito doido, porque ela vê a modelo,
veste a modelo, tiram as fotos, e aí depois ela vê o resultado com esse rosto, assim, e aí enfim, e aí é uma pessoa que trabalhou ali, né, no backstage, então é quase uma, não sei se a gente pode entrar muito numa desumanização, mas eu acho que também é um pouco controlar demais características que vão, pensando que ela é uma influencer e colabora com marcas, sabe? Eu acho que chega a ser um controle demais, assim, né, do perfeito, que eu acho que tem, enfim, e aí entra na coisa da rede social, da imagem, etc. Espero ter respondido. Sim, eu acho que tem tudo a ver com essa desumanização, sim. Aí eu queria fazer uma outra pergunta, sei lá, comentário, não sei bem. Quando você falou de NFTs, né, eu acho um pouco um tema controverso, assim, dizer que não é arte, tá? Eu acho que quando a gente fala de criptoarte, né, é como se fosse uma arte digital que está escrita, de certa forma, está escrita na blockchain. Então, e também tem categoria, sei lá, o relatório lá da Art Basel, ele separa o que é colecionável do que é profile picture, né, que são esses Bored Ape aí, o CryptoPunk, e o que é NFT de arte, né? Então, tudo bem, sempre vai ter aquela zona cinzenta, ou sempre vai ter uma discussão, isso é arte, não é arte, mas de alguma forma dá para dizer que alguns objetos são categoricamente objetos de arte, né? Isso é um aspecto. E o outro aspecto que eu queria perguntar a respeito dos NFTs, e que tem a ver com essa última parte dos avatares, né? É em que medida o NFT é uma porta de entrada para o multiverso, né? Porque quando a gente entra no multiverso, da forma como ele está hoje, normalmente a gente vai vincular uma carteira de, sei lá, de blockchain, de criptomoeda. Naquela carteira já tem alguns NFTs colecionados, que pode ser um avatar, pode ser um acessório do avatar, um boné, um óculos, uma roupa, e aí a gente vai entrar, sei lá, no Decentraland ou nesses multiversos aí que já estão disponíveis, com aqueles NFTs reconhecidos pelo multiverso, a gente vai poder vestir daí aqueles acessórios, ou ao invés de eu ter um avatar lá que é o avatar padrão do multiverso, sei lá, usar o que você criou e me vendeu, né, eu colecionei. Sim. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, assim, essa ligação do NFT com o multiverso. Sim, não, é até legal você falar da Decentraland e tudo mais, que eu acho que acaba, assim, me lembra muito também aquelas skins de game. Você tem um personagem, você pode comprar várias skins para o personagem, assim, que eu acho que é um modo de criar um vínculo, né, com o fã ali da plataforma, que eu acho que tudo bem também, né, e ao mesmo tempo eu acho que é uma forma de expandir, aí pensando, já que a gente está falando de mercado, de expandir o mercado também para artistas, para pessoas que criam, sabe? Porque, um exemplo, né? Vamos supor que, eu tenho um personagem, aí tem várias opções de boné. E aí a gente faz um boné com um artista tal. Então também é uma forma, né, de criar um outro espaço de atuação do artista, assim. E aí eu acho que essa coisa e aí falando dessa coisa do NFT e tudo mais, é isso, assim, eu acho que tem muita gente que é contra, tem gente que não é, mas eu acho que ao mesmo tempo acho que é interessante justamente isso, pensar espaços de atuação, de expansão mesmo de mercado para o artista atuar, que não só os que a gente já conhece, assim. Então, acho que é interessante. E acho que também depende muito e aí falando como artista, acho que depende muito do direcionamento que o artista quer também, sabe? Tem artista que vai querer focar mais, talvez, em colecionáveis e como você falou, né, em artes, de criptoarte, né? E artistas que não vão querer, assim. Mas eu acho que é pensar também que são possibilidades, expansão mesmo, sabe? Acho que é isso, assim. Não sei se eu respondi. Oi? Tá. Acho que o Leonardo quer... Posso falar, Ana? Pode, claro. Na verdade, acho que a minha fala é mais um feedback, assim, do quão maravilhoso que foi também essa aula esclarecedora também. Eu gosto muito quando você traz os avatares, porque eu acho que parece que, pelo menos para mim, na minha experiência pessoal, cai a ficha do tanto que isso está próximo da gente em todos os lugares. Quando você fala das skins, por exemplo, né, que é um projeto de arte digital ali em algum nível, onde tem pessoas trabalhando para aquilo, para jogos online e afins, o tanto que isso está muito próximo. Essa questão também da desumanização que o Rasp C. Igor, né,
se não me engano, falou, é muito interessante, porque traz vários temas, né, dentro de um só. Traz várias coisas que a gente pode realmente debater, e eu acho que só falar sobre avatares daria uma aula inteira de 2 horas e meia, entendeu? Renderia muito, porque eu acho que é um tema muito interessante para a gente estar debatendo, que inclui vários âmbitos sociais, né, da nossa convivência mesmo enquanto sociedade. Muito, muito interessante. Eu ia falar aqui também dessa... Como é que é o nome? Deixa eu ver aqui. Qual é o nome? Ah, tá, sobre o Unprotected. Eu adorei. Eu acho que... Eu queria muito o link, depois que vai passar para a curadoria, né, para a academia. Posso Para eu dar passar. uma olhada, eu dei uma olhada no Are You Observing or Being Observed, que é a sua obra lá de Bangkok, né? Eu cheguei a ver o site, muito bacana, muito imersivo mesmo, aquela uma experiência total, assim, né? E muito diferente do que eu particularmente estava acostumado com obras artísticas. Então, traz realmente uma nova perspectiva do que pode ser no futuro, e já é, em muitos níveis, arte também, né? Que eu acho que é uma discussão que está sempre em evolução, sempre acontecendo, e eu adorei, assim, saber sobre esses novos universos. Eu não sabia o que era web-based, por exemplo. Sim, né? sim. E todas as técnicas também da qual você falou ontem. Então, assim, você disse que foi uma das primeiras experiências suas dando aula, falando, Sim, né? sim. Você é sensacional, garota. Sinceramente. Obrigada, porque eu tô... Tudo, Ai, meu Deus. Não, obrigada, gente. É isso, se quiser comentar também alguma dessas coisas, eu achei tudo muito interessante, assim, muito novo. Não, super, assim, eu primeiro mandei o link aí do Unprotected, se você quiser já pegar, eu mandei da galeria e da exposição em si, mas eu vou passar para a academia depois os links também. E, enfim, não, quero muito agradecer, assim, eu acho que é muito bom também trazer essa minha experiência, que é isso, também foi muito experimental de alguns anos aí, e conseguir compilar isso para trazer para vocês, assim, acho que é bem legal, acho que tem muita coisa que dá para fazer, assim, muita frente para explorar, e até como a gente estava conversando com o Igor também, assim, muita frente, não só tecnicamente, mas pensando assim, mercado, pensando a posição do artista ou do organizador também, porque, por exemplo, isso até esqueci de falar disso, essas exposições web-based, elas são muito interessantes porque elas geralmente criam assim, o artista tem um papel fundamental em criar um universo ali, digital, mas o curador, a pessoa que está organizando também, assim, né, porque você tem que pensar toda a estratégia de arquitetura digital, como aquilo vai ser colocado no mundo digital, então acaba que são projetos muito colaborativos desde o início, assim. E eu acho que já é uma cultura meio da internet, assim, então acho que é legal trazer isso também, né? Eu acho que a impressão que eu tenho é que os projetos são mais discutidos, quando é online, assim, são mais discutidos na forma de serem feitos, assim, e aí traz uma humanidade até maior para a coisa do que em outras experiências que eu tive, assim. Então, bem, bem legal isso. E super feliz mesmo, assim, esses 2 dias foram ótimos, assim, para mim, enfim, conseguir fazer esse compilado e mostrar para vocês, foi demais, assim mesmo, muito, muito obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, alguma colocação. Bom, não? Ai, gente, queria agradecer. Eu esqueci. Também, Vitória, Sim, claro. Achei sensacional também. Estava aqui os 2 dias. Sou da Academia de Curadoria também, né? Mas a gente não trabalhou durante a produção nessa última exposição junto com você, mas achei assim incrível, dá vontade de render essa conversa, cada assunto mesmo, como o Leonard falou, dá vontade de ir rendendo aqui para cada um desses braços aqui que você trouxe do tema, né? Sim. Mas maravilhoso, acho que continuamos aí, né? Continuamos a conversa com o Isaac, com a Academia de Curadoria, com a Ana Romano também. E tô achando, eu tô bem otimista, assim, tanto em relação ao que você está trazendo, quanto às possibilidades dos artistas digitais, essa veia que você acabou de falar aqui por último, que é necessariamente colaborativa desses projetos, que eu amo, porque acho que é esse o caminho mesmo. Sim, mas super. assim, obrigada, acho que a gente pode ir conversando, agradeço muito aqui a sua participação nesse projeto. Eu que agradeço. Foi ótimo. Maravilhoso, muito obrigada, foi realmente incrível e é sempre bom te ouvir.
E para quem nunca viu, a gente tem o seminário com a Vitória também, disponível no nosso YouTube, acho que vocês podem acessar, e enfim, aí vocês vão conhecer muito mais os trabalhos dela mesmo, assim, os trabalhos como artista, ela apresenta um pouco dessa evolução na pesquisa, enfim, acho que é um seminário legal para vocês também consultarem. A gente tem um canal do YouTube que chama, canal do YouTube, tem uma vertente desse canal que chama Seminários Permanentes. E eu vou pedir para vocês preencherem, por favor, o certificado, eu quase esqueci, mas alguém colocou aqui no chat. E é isso, gente. Muito obrigada. Seminários permanentes? Isso, a gente tem uma série gigante já de sei lá quantos seminários. Beleza. E são seminários que se organizam em torno desses debates sobre arte e tecnologia. A gente convida pessoas que apresentam e a gente se coloca como interlocutores, e são sempre pessoas que a gente de alguma forma conhece o trabalho, admira, e a gente quer ouvir mais próximo, assim. É muito um momento de estudo para nós, da academia, e também um momento de exposição pública, de ouvir essas pessoas que algumas a gente não consegue ouvir tão facilmente, assim, sabe? E, então tem artistas, teóricos, etc. E também vou convidá-los, a todos que estão aqui, que bom que você usa para suas escritas, ficamos muito felizes em sermos úteis nesse sentido também. E gostaria de convidar todos também para um outro programa que a gente também tem online, que se chama Conversas Replicantes, que é o próprio educativo da academia que faz, que são conversas, então é um link de Meets, como esse, e a gente entra e conversa um tema específico, e é um tema que surge dos nossos estudos. Agora a gente está discutindo inteligência artificial, então acho que essas conversas todas com a Vitória foram insumos muito importantes também para esse debate que a gente está fazendo. A gente fez a primeira edição, o Educativo coordena, mas nessa última edição que a gente fez, a gente convidou a Marina e o Isaac também, que são de um núcleo da comunicação. Todo mundo fica em núcleos meio separados, mas núcleos próximos. Então a gente convidou os dois para mediarem também nossas conversas replicantes, e a ideia é trocar ideia, assim, sabe? Não ter também um lugar de palestra, mas ter um lugar de troca e mediação. E a gente tem feito isso online e experimentado essas tecnologias e essas possibilidades de estar próximo e presente mesmo à distância. Acho que é isso. As possibilidades do mundo virtual, né? Isso. Apesar da exaustão do mundo digital que a gente teve, né? Pós-pandemia, eu acho que a gente está recuperando a medida das coisas. A gente aprendeu novas maneiras de se comunicar e trazer todas essas provocações também, né? Eu não sei se a Rowan tem Rowan, eu aqui pegando em inglês. Não sei se ela vai ter uma fala, mas eu queria ter uma fala final mesmo, só de agradecimento para a Academia de Curadoria, que procurou a gente para essa parceria incrível. Agradecer muito a Vitória por essas duas aulas, assim, que foram realmente, enfim, maravilhosas, não consigo nem agradecer o suficiente. E dizer também que a gente está aberto a mais parcerias aqui do Centro de Juventude do Distrito Federal, né? Somos 3. E se vocês pudessem seguir lá também IECAP Social, IECAP.social, vou colocar aqui nos comentários que a gente faz projetos sociais no DF inteiro. Então, tem vários lugares onde a gente pode estar trabalhando juntos, né? Quem sabe no futuro fica aberta a parceria. Mas é isso, gente, agradecer imensamente, porque eu acho que é muito importante a gente estar sempre enriquecendo o nosso conhecimento nessas áreas, né? Principalmente a gente que trabalha com cultura, com arte. Então, é lindo mesmo de ver isso aqui acontecendo, tá? Agradeço. E é isso. Obrigada. Na verdade, são duas coisas. Primeiro, enfim, foi maravilhoso os 2 dias. Surgiu de surpresa no Instagram e eu só aceitei, mas foi incrível. Eu trabalho com foresight e fashion, então, tipo, esse dia de hoje foi, assim, incrível mesmo. Aprendi bastante coisas, até para... Eu estava vendo algumas coisas sobre 3D e fashion e, tipo, nossa, eu não conhecia as referências que tu passou, então foi incrível. Realmente, muito obrigada. E eu queria perguntar para a academia, tipo, para saber quando é que vai ser a próxima conversa replicante, porque eu perdi a primeira. Basicamente isso. A próxima acho que é dia 8. A gente está definindo, 8 de dezembro. A gente estava definindo isso ontem, mas a gente vai divulgar em breve. E, enfim, é uma conversa aberta. Então, por favor, venham. Que é sempre bom a gente ter pessoas com a gente. É 8, né, Isaac? 8. Se você também tiver interesse nessa área do 3D, a gente tem a newsletter da última edição, que a gente falou sobre... eu posso até mandar o link aqui para você.
Que aí lá tem 3 textinhos, um meu, da Marina e um da Laura. A gente entrevistou alguns artistas que fazem essa relação com inteligência artificial, enfim. Então, acho que é massa também. É isso, a gente está produzindo conteúdo igual adoidada, assim. Então, não falta, não falta. A exaustão do digital, né, Isaac? A medida da demanda, Exato. que Sim. não acaba, tem a produção. E acho que eu queria dizer também, para ficar registrado, para, enfim, a gente só consegue fazer tudo isso porque a gente tem o apoio da FAP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, somos todos bolsistas, pesquisadores, e, enfim, e é maravilhoso a gente poder contar com as instituições de fomento à pesquisa no contexto contemporâneo. A gente fica muito feliz com isso. E é isso, gente. E, na verdade, acho que a gente deve ter apresentado no primeiro dia, mas essas ações fazem parte de uma ação que é o Arte Mídia Museu, que é um projeto maior que a gente tem, e a Vitória faz parte desse projeto. A gente teve uma exposição com ela, que dá para ver ainda no nosso site, e a gente tem trabalhado e gerado uma coleção de artes digitais para o Museu da República, em Brasília, e essa ação é um desdobramento dessa coleção que a gente está criando. Acho que é isso, gente. A instituição acabou. A instituição deu todos os recados. Eu queria, no final, aqui só agradecer mesmo a Academia de Curadoria e o Grupo de Juventude por me receber e criar esse espaço também para falar um pouco da minha trajetória. Fico feliz de saber que, enfim, as referências ajudaram, que, enfim, a Rowan, enfim, ajudou, né, nessa pesquisa, que já trabalha com moda, e, enfim, espero que as referências ajudem aí todo mundo. E é isso, gente. Obrigada. Eu tenho os links também, não sei se vocês quiserem link de rede social, assim, não sou assim, a pessoa que usa mais, mas se quiser também. E tem meu site também, vou deixar meu site aqui, que aí vocês podem ver outros projetos de referência e tal. E é isso, gente. Obrigada mesmo. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Gente, prazerzaço, viu? Um beijo, que a gente se encontre em breve. Tchau, tchau.